Pronto? Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero trazer uma reflexão para que nós venhamos meditar sobre a consciência, a nossa consciência. Nós vemos que há uma história de um rico e de um pobre no livro de Lucas, capítulo 16, verso 19, o rico e o mendigo chamado Lázaro. Nós vemos que ali Lázaro se alimentava das migalhas que caía da mesa do rico. Certamente aquele rico não fazia acaso daquele mendigo, daquele homem que precisava de uma boa alimentação. Ele nunca convidou Lázaro para sentar na sua mesa e comer do seu pão. A palavra de Deus diz que ele se alimentava das migalhas que caía da mesa do rico. E um dia Lázaro morreu. E Lázaro foi levado ao seio de Abraão. Pouco tempo depois, o rico também morreu. E ele foi direto para o Hades, para um lugar de tormento. E naquele Hades, ele olha para distante e vê Abraão e vê Lázaro. E instantaneamente ele diz: meu pai Abraão, manda que Lázaro, com a ponta do seu dedo, molhe na água e me refresque aqui, porque eu estou nessa chama, neste lugar de tormento. Meus queridos, meus amigos, aquele rico, quando estava na terra, ele jamais ia aceitar que aquele mendigo cheio de chaga tocasse nele. Por isso que ele ficava no chão para comer as migalhas que caíam da sua mesa, juntos com os gatos, cachorros, não é verdade? Mas naquele lugar de tormento, ele viu aquele homem que foi rejeitado por ele num lugar bom. E o rio da água da vida em volta deles. E ele pede para que Abraão pedisse para Lázaro molhar o dedo na água da vida para refrescar a sua língua, a sua boca, a sua vida. Aleluia! Olha como o cenário mudou! Olha como tem gente nesse mundo ainda hoje que rejeita aqueles que não têm, que humilha aqueles que não têm, que faz acaso daquele que está largado, abandonado, jogado na rua. Aqueles que não podem ter uma veste melhor que o outro. É desprezado. Mas aquele homem, o mendigo, ele ouvia a palavra de Deus que era pregada e ele era obediente ao Senhor. Por isso que ele foi para um lugar bom. Por isso que ele foi para um lugar abençoado. Ele foi para o seio de Abraão. Enquanto aquele homem que era rico, que a humilhava, que pisava e que não dava ouvido à palavra de Deus, foi para um lugar de tormento. E aquele homem disse a Abraão: meu pai Abraão, manda que um morto... Não, primeiro ele pediu a água. E Deus disse a Abraão... Abraão disse para ele que quem estava lá não podia ir para onde Abraão estava. E quem estava onde Abraão estava não podia ir até onde ele estava, o Hades, porque existia um abismo, uma separação entre o céu e o inferno, entre o Hades, que é o inferno chamado de Hades, e entre o seio de Abraão. E ele disse: meu pai Abraão, manda que um morto ressuscite e vá na terra pregar para os meus 5 irmãos, para eles não virem para esse lugar de tormento onde eu estou. Abraão deu uma resposta para ele: na terra tem os profetas, tem a palavra, eles que ouçam. Então eu quero nesse dia falar para você, você medite no livro de Lucas 16, do 19 ao 31, foi tudo que eu falei para vocês aqui, relatei agora. Que a consciência da eternidade,
A consciência que existe um céu, a consciência que existe um Deus Todo-Poderoso, a consciência que Jesus Cristo veio morrer naquela cruz para nos salvar, a consciência que muitos rejeitaram o amor de Deus, rejeitaram a palavra do Senhor, muitos que se afastaram da sua presença. É tempo de voltar. Porque no lugar que você estiver depois da morte, você vai ter consciência. Se você rejeitou o amor e a palavra de Deus, você vai ter consciência. E se você também não rejeitou, você vai ter consciência. E certamente, assim como relata a palavra de Deus, porque tudo que está escrito nela é para o nosso ensinamento. Está relatando que quem estava no Hades viu quem estava no seio de Abraão. A diferença é que existia um abismo entre um lugar e outro, uma separação. Então eu fico imaginando que quem está lá vê quem está cá, só não pode ter contato nem passar um de um lado para o outro. E como será triste naquele grande dia. Eu oro todos os dias, todo o tempo, para que o Senhor salve toda a minha família. Para que quando eu chegar naquela morada celestial, eu não possa ver meus familiares no Hades. Porque a gente prega a palavra de Deus, a gente ensina a palavra de Deus, a gente fala do amor do Senhor, mas muitos não reconhecem a morte de Jesus naquela cruz e o favor de Deus para conosco. Mas quando nós temos a consciência da eternidade, que nós sabemos que existe um lugar de tormento, e que quem está lá não pode mais sair de lá, meus amados. Isso nos faz refletir e orar mais intensamente para que o Espírito Santo da verdade convença os corações endurecidos, que o Senhor liberte e que o Senhor salve. Porque é muito triste a gente ver um familiar morrer, sair da terra, desencarnar na terra, sem a presença do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que Deus tem prazer na morte dos seus servos. E nós sabemos que eles irão para a glória, para o céu. Mas Deus não tem prazer na morte dos ímpios, daqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque pela palavra nós sabemos o que vai acontecer. E o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, que todo ser humano seja salvo e chegue ao pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, Pai, nos ajuda, nos ensina, nos capacita a falar do amor do Senhor para a nossa família, Senhor, para os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos familiares. Enfim, Senhor, onde nós tivermos a oportunidade de falar do Teu amor, da Tua grandeza, Pai. E que o Teu Santo Espírito nos ajude a ganhar alma para o Teu reino, a nós povoarmos o céu, Senhor. Porque por esta palavra, nós entendemos como é triste a gente ver um relato de alguém que está no Hades, sendo atormentado dia e noite. Enquanto há um lugar tão maravilhoso para se morar, que é a eternidade, ao lado de Deus Todo-Poderoso, no céu, desfrutando da sua glória e majestade. Então, nesta manhã, neste dia, nesta tarde ou nesta noite que você esteja ouvindo esse vídeo, ora para a tua família ser alcançada. Pede ao Espírito de Deus para ajudar a sua casa, você e sua casa a servir ao Senhor. Que eles venham se firmar na rocha eterna até o fim. Porque os dias estão se abreviando, né? Os dias estão próximos da vinda do Senhor. A palavra de Deus diz que nos fins dos tempos, a gente ia ver muitos relatos, muitas notícias, muitas coisas acontecendo. E nós temos visto muitas coisas acontecendo.
terremotos, vendavais, filhos matando pai, pessoas matando crianças inocentes. Quantas tragédias! É para que nós venhamos acender em nós o alerta. Nós temos que estar atento aos sinais dos tempos e discernir o que Jesus falou. Quando nós andamos numa avenida, na rua, que tem semáforo, existe 3 luzes. Uma luz verde que diz prossiga, uma luz amarela que diz atenção e uma luz vermelha que diz pare. Pare de agradar a sua carne. Pare de agradar a sua alma. Pare de agradar você mesmo. Tenha atenção para as coisas do Senhor Jesus. E só avance, só siga quando o Senhor dizer: a luz está verde, prossiga. É tempo de averiguar. É tempo de nós nos sentarmos e colocar a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo prostrado ao Senhor, rendido a Ele. E dizer: Pai, nos perdoa de tudo aquilo que nos afastou de Ti. Eu quero me arrepender de todas as obras mortas. Eu quero voltar para a casa do Pai. Eu quero ser chamado de filho, de filha. Eu quero ser ajudada pelo Senhor. Que o Senhor me ajude a prosseguir até o fim. Porque a palavra de Deus diz lá no livro de Romanos que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Mas também ele diz, irmãos, que aqueles que não têm o Espírito Santo, esses não são de Deus. Isso é muito sério. Nós precisamos buscar Deus, se arrepender para ir morar no céu. Essa alerta do Senhor para você hoje, que você possa meditar, refletir e que você possa verdadeiramente receber um abraço do Espírito Santo, receber um abraço do Senhor Jesus e dizer: Pai, me perdoa, eu quero estar contigo até o fim. Firma os meus pés na rocha, me envolve no teu manto de unção e de poder e me leva até aonde o Senhor quer que eu esteja. Porque eu já falei que a presença do Senhor é o melhor lugar, mas que a sua consciência seja conectada à eternidade, porque o que é eterno é mais real do que o que existe aqui. Se nós não tivermos ligado na eternidade, nem a consciência que somos filhos de Deus e que iremos morar no céu, vai terminar a nossa vida sem aceitar Jesus, achando que o que fazemos é bom e que vamos entrar no céu de qualquer jeito. E lá não é assim. Existem regras, existem preceitos, existem mandamentos a ser cumprido e andar em obediência a essa palavra. Que essa palavra é quem transforma a nossa vida, que a palavra é Jesus Cristo. Amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus.